Só tem uma coisa na vida que a gente não pode perder. A gente pode perder o nosso dinheiro, tem jeito de retomar. Relacionamento, e a gente sabe que tem jeito de encontrar uma outra pessoa. Perder tempo, a gente recupera o tempo, fica mais produtivo. A gente pode perder um emprego, a gente pode perder muitas coisas, mas tem uma que você não pode perder, você tem que proteger, que é a esperança. Um homem sem esperança, uma mulher sem esperança perdeu tudo na vida. Então, independente do que você esteja passando agora, proteja a sua esperança. Perder tempo, perder dinheiro, perder relacionamento, um emprego, essas frustrações, se chama vida. É a nossa vida. Agora, perder a esperança, aí não tem mais jeito. Então, sempre mantenha firme a sua esperança, proteja a sua esperança. Esteja ao redor de pessoas otimistas, realistas, mas que protejam a sua esperança. Essa é a mensagem para o dia de hoje. Valeu.